dos dízimos. Falamos sobre os dízimos no Novo Testamento, agora vamos falar sobre a abolição dos dízimos. Em Hebreus 7, versículo 5, diz assim: E os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Medite a palavra que Moisés deu, que foi uma lei ao seu povo, direcionada aos filhos de Levi, especificamente aos que receberam sacerdócio para trabalhar nas tendas das congregações, os quais tinham ordem, segundo a lei, de receber os dízimos dos seus irmãos. Hebreus 7, versículo 11. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade se havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, referindo-se a Jesus, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão, menção a Moisés, ao qual introduziu a lei ao povo. Agora vamos lá para Hebreus 7, versículo 12, o seguinte: Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança na lei. Especificamente nesses versículos, onde a palavra do Senhor assegura que os sacerdotes levíticos recebiam os dízimos segundo a lei, porque através deles o povo recebeu a lei, e mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Porque se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, qual a necessidade do Senhor Deus enviar outro sacerdote? A palavra não deixa sombra de dúvidas que não só o dízimo, mas toda a lei de Moisés foi por Cristo abolida. Porque, mais uma vez eu vou dizer, mudou o sacerdócio, necessariamente se faz mudança na lei. E se voltarmos na lei, que fora direcionada especificamente aos filhos de Levi, aos que receberam o sacerdócio do Senhor Deus, e se ela se aplica aos crentes nos dias de hoje, ela se tornaria ilegítima, porque os pastores, entre aspas, de hoje, não são sacerdotes levitas. E Jesus afirmou que a lei e os profetas durarão até João. E mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz mudança na lei. Hebreus 7, 12. Portanto, amados, apenas esses 3 versículos, 5, 11 e 12 de Hebreus 7, seriam suficientes para entendermos a abolição de toda a lei e não falarmos mais em obras mortas, como o dízimo no tempo da graça do Senhor Jesus. Outra particularidade no capítulo 18 do livro de Números, o Senhor Deus adverte o sacerdote levítico, dizendo: Na sua terra possessão nenhuma terás, e no meio deles nenhuma parte possuirás. Eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Eu vou repetir. No capítulo 18 de Números, Deus diz assim, na sua terra, ele diz para o sacerdote levita, na sua terra possessão nenhuma terás, E no meio deles nenhuma parte possuirás.
Eu sou a tua parte, Deus fala para o sacerdote levita. Eu sou a tua herança no meio dos filhos de Israel. Agora eu vou recomendar para os pregadores de hoje, os que querem se assemelhar ao sacerdote levita, que seria bom que guardasse esse mandamento do Senhor para aquela tribo, os quais não possuíam bens materiais. Vamos citar aqui os bens materiais nos dias de hoje: carro, casa, dinheiro, riqueza, luxo, satisfação financeira, tudo isso em abundância, ainda atribuindo isso a Deus. Deus fala que Ele seria, Ele, o Deus, o Criador, seria a tua herança. Só que eu recomendo para os pregadores de hoje, né, que guardasse esse mandamento aí do Senhor, porque os quais eles não possuíam bens materiais, pois o Senhor era a herança dos sacerdotes levitas. Deus era. Amados, que Deus abençoe a todos. Espero que vocês entenderam a esse pequeno estudo que eu fiz aqui, que eu elaborei através da palavra de Deus, para alertar, né, todos nós a respeito do dízimo, porque a maioria das denominações tem levado essa prática ao povo, fazendo então nulo o sacrifício de Cristo na cruz. Ou somos da lei e vivemos nela, ou somos da graça e vivemos nela e aceitamos ela. De outra sorte, praticamos a lei e não sejamos salvos, seremos salvos, e vivemos pela graça e seremos pela graça salvos. Amém? Deus abençoe. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis.